Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, do último dia do mês de julho, 31 de julho de 2017. Daqui a pouquinho já é agosto mesmo, desgosto. Mas desgosto é o que mais nós temos tido nesses últimos tempos. Brincadeiras à parte, mas vamos continuar falando de coisas tristes. Pois Brasil é Brasil, né? O menino aquele que foi ferido por uma bala perdida dentro da barriga da mãe. O típico brasileiro. Vítima da violência do país onde ele moraria, morreu. Morreu. Ou seja, é a tragédia pronta, né? Uma criança que não tinha vindo ao mundo, não tinha chegado no mundo, já foi vítima de uma bala perdida e chegou ao mundo e morreu vítima da criminalidade do país onde ele iria morar, o Brasil. E aí, no dia seguinte, um parlamentar expõe uma tatuagem que ele fez no ombro com o nome do presidente deste mesmo país, onde graça a criminalidade, onde graça a roubalheira, a falcatrua, as acusações, as prisões, e tudo fica igual. Igual, igual, igual. A pergunta é: até quando? Ou o pedido é: parem o mundo que a gente quer descer. Ou alguém quer continuar nesse mundo? Não. Ou me belisca, né? Será que a gente está vivendo na realidade, gente, ou isso é um sonho? Que isso? Se não fosse uma coisa tão trágica quanto a morte dessa criança, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Parece uma piada, né? Parece. Parece piada triste, uma piada. Uma piada nada engraçada. Que horror isso, que horror. Eu me lembrei muito de ti. Porque essas coisas que mexem com criança é uma coisa que te abalam profundamente. Já tinha me abalado muito, né? O fato, claro, dessa mãe, né, ter sido ferida na barriga, né, o feto ter sido atingido e provavelmente ficaria com algumas sequelas. E quem sabe Deus não foi, né, não tirou a vida dele também para já não, imagina já nascer com uma deficiência pro resto da vida, né? Exatamente, que realmente tá em Eu estava nas minhas férias eu conversando com uma gaúcha que hoje mora em Florianópolis, porque a família se mudou para Florianópolis, optou por morar em Florianópolis, e ela me contando que ela morou 3 anos no Rio de Janeiro. E ela disse que depois das Olimpíadas, o Rio de Janeiro foi ladeira abaixo. Ela disse, eu optei em morar no Rio de Janeiro, em Copacabana, porque Marne, ela morava 2 quadras do trabalho dela, dentista. Então, assim, eu sempre ia a pé. E a coisa que eu mais desejava era poder me deslocar ou de bicicleta ou a pé até o meu trabalho. Então, o Rio de Janeiro, uma cidade que eu gostava, me sentia bem e disse, me sentia segura. Ela disse que nos últimos tempos, ela se mudou uns 6 meses de volta para Florianópolis, voltou para Florianópolis, porque os pais pediram, minha filha, por favor, volte. Ela disse que não conseguia caminhar 2 quadras até o trabalho dela e voltar, ela tinha que pegar um Uber, ela tinha que ir de carro, porque a pé não tinha como. Ela disse que o Rio de Janeiro está impossível de se viver. E agora o Exército está na rua, lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas aplaudem, o Exército passa e as pessoas aplaudem o Exército. Dona Carla, a senhora falou em Deus agora, né? E eu fiquei olhando... Eu falei Deus, eu acho. Bom, alguém falou, vocês duas então falaram em Deus. Nós duas falamos. E eu fico pensando a respeito de Deus e lembro de uma frase do Nietzsche que é famosa e fabulosa. Deus está morto, nós o matamos. Não.
Nós o matamos. Nós é que estamos matando Deus, porque não é possível, depois de tudo isso que vocês falaram, depois de tudo aquilo que a gente ouve, que a gente fala, e que os noticiários, nós somos obrigados a falar para o público, para as pessoas, tudo isso, como é que a gente vai encarar? Você anda pela rua com medo, e não é só no Rio de Janeiro, é aqui principalmente, as pessoas andam como zumbis na rua, olhando para a gente naquela expectativa de algum dia, e está piorando, né? Está piorando. E a Luciana Genro, aliás, hoje afirmou que o interesse do PT é que o Temer vá até o final do seu mandato para, como eu disse aqui nesse mesmo programa, porque o Temer é o maior eleitor do Lula. Foi isso exatamente o que ela disse hoje, a Luciana Genro. Eu sei que eu misturei os assuntos, mas é para provar para vocês, conforme disse a nossa Magda Beatriz, que nada muda. Não. Nada muda. Não, e quem tenta mudar, voltando para o Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, mas bem nas eleições ali, nós vivenciamos vários assassinatos, né? Bem na época da eleição, ou aqueles que iam se candidatar, eles acabavam morrendo, ou aqueles que já eram candidatos também morriam. Eu assisti uma reportagem falando exatamente dessa série de assassinatos na Baixada Fluminense. E todas elas, ou a maior parte, os episódios foram de líderes comunitários que tinham alguma coisa no sentido de querer mudar aquela comunidade, né? De querer ajudar a comunidade a sair da criminalidade, a ter uma perspectiva melhor. E quando eles acabavam expondo essas ideias, eles eram executados e o Comando Vermelho pichava nos muros da comunidade. Sim. Comando Vermelho manda aqui. Então a gente percebe que as pessoas, se tem uma pessoa que tem uma boa intenção, que quer fazer, que quer mudar, ela não pode, porque eles tomaram conta. Sufocada. Na verdade, eles tomaram conta. Quem hoje comanda são os meliantes, são os bandidos. Não pensa que isso aqui é a polícia, né? Não. Eles comandam. Essa é a nossa realidade. Que horror. Gustavo Vitorino, amenizando um pouco, como foi o teu final de semana, em especial a tua atividade artística? Comeu pimenta. Por quê? Pra fazer companhia. Nariz vermelho? Não, porque a minha não sai da cabeça. Ele não ficou vermelho hoje, mas amanhã já deve estar. Tava aqui, na sexta-feira o Gustavo Vitorino saiu daqui. Ele não noticiou, mas ele saiu daqui e ia tocar na rua Dublin. Foi aniversário da minha amiga irmãzinha, Ângela, que estava comemorando 10 anos de agenda lá no Dublin. Ela 10 anos estava comemorando lá e convidou uma porção de amigos. Convidou uns amigos, que são músicos, e foi bonita a festa. Se divertiu um pouquinho, foi legal. Mas deu para ir depois comer feijoada com o Chicão no sábado? Saí de lá 4 horas da manhã. Não foi possível. O estado era deplorável. Eu acredito que também, por parte do Chicão, também o estado devia ser deplorável. Por que tu não? Porque nenhum ligou para o outro, nem o outro ligou para um. Vocês não foram comer feijoada? Eu estou praticamente há 48 horas no estilo Red Bull, né? Por quê? Sem dormir, né? Sério? Que é isso? Bom, mas dá pra... minha vida eu sou muito usado, tá entendendo? Esse é o meu problema. Quem mandou perguntar? Esse é o problema. Quem andou mandando? Uma terra de homens sem vai ficar gasto desse jeito. Aí, eu acho que ele tá mal usado. Eu sofri uma ameaça de 2 mulheres que vão na minha casa para me pegar e me estuprar. Isso é um estupro. Que eu fui perguntar, meu Deus? E até eu vou registrar uma queixa na polícia. Não faz isso. Faz um BO. Chica, não faz isso. Dá o meu endereço, eu vou te passar aqui agora. Ele quer ser estuprado. Não dá pra fazer uma transferência? Faz uma transferência, faz um TED. Faz um TED lá. Fica com uma e faz um TED. Vitorino adorou a ideia. Adorei a ideia. 2? Que maravilha. Dá meu endereço, manda lá. Amplamente estuprado. Diz que eu não vou reagir, pode dizer que eu não vou reagir, não, tá tudo certo. Conseguiu estacionar legal no teu evento sexta? Deixa eu entrar nesse assunto rapidamente. Vocês ficaram tão quietos, a Carla falou sobre a Baixada Fluminense, foram 11 assassinatos no total na última eleição, de candidatos a vereador e um candidato a prefeito. O candidato era candidato à prefeitura de Duque de Caxias. O que acontece no Rio de Janeiro nos últimos tempos? Eu, com o falecimento da minha mãe, há 3 anos atrás, recebi propostas para voltar para o Rio de Janeiro, porque eu deixei muitos amigos. Eu confesso que eu tenho ainda mais ligações com o Rio de Janeiro que com Porto Alegre. Fiquei 26 anos fora. Mas, assim, eu não voltei porque nesse tempo eu não me desliguei. Eu vou pelo menos 2 vezes por ano ao Rio de Janeiro a trabalho.
e vi o processo de degeneração do que aconteceu no Rio de Janeiro. Lá aconteceu uma coisa muito triste, gente. Quem viu o filme Tropa de Elite 1 e 2 vai entender o que eu estou querendo dizer. Aquele filme é uma ficção em cima da realidade. O tráfico de drogas passou a enfrentar não um inimigo, um adversário, mas ganhou um aliado devastador lá. A polícia, ou parte da polícia do Rio de Janeiro, descobriu que, por que nós vamos deixar os traficantes serem donos de comunidades? Explorar tráfico de drogas, venda de gás, gatunete e essas barbaridades que existem nas comunidades. Por que a gente vai deixar? O dono somos nós. Nós somos polícia, ex-polícia, enfim. E aí, as quadrilhas e a corrupção policial do Rio de Janeiro, ela começou a tomar conta das favelas, ela começou a tomar conta das comunidades. Hoje, os traficantes trabalham para ex-policiais ou para policiais corruptos, enfim, que dominam o crime organizado no Rio de Janeiro. Eles são os donos, são as chamadas milícias. E essas milícias é muito difícil de serem removidas exatamente porque elas têm ligação umbilical, ligação visceral com a polícia no Rio de Janeiro, com a corrupção policial. Antes você lutava contra o traficante, hoje o dono da favela são as milícias. O traficante hoje trabalha para as milícias. Tornou-se impossível hoje no Rio de Janeiro você remover esse tecido necrosado da corrupção policial no Rio de Janeiro sem provocar muito dano, porque essa gente tem ligações com políticos, tem parlamentares, Assembleia Legislativa, gente eleita pelo crime organizado no Rio de Janeiro, gente que usa o dinheiro do tráfico de drogas para se eleger. Então é um negócio muito complicado. A cidade maravilhosa que nós conhecemos hoje, já não é entendam, não é mais maravilhosa. A natureza foi pródiga. O Rio de Janeiro é das poucas cidades do mundo que tem uma combinação de praia, com floresta, com centro urbano, com lagoas, com montanha, com serra, tudo numa cidade só. Em termos de beleza, o Rio de Janeiro é insuperável no mundo. Mas, infelizmente, a política destruiu aquela cidade. Sim, e insuperável no mundo também, diante dessa criminalidade, dessa coisa toda, né? Sim, hoje não tem. O Rio de Janeiro, hoje, você está sujeito a uma roleta russa, né? Agora é uma... Porque antes era assim, antes tu falava isso, as pessoas... eu fui, fiquei super bem, não vi nada disso que tu está dizendo. Agora não, agora não tem isso. Fica uma semana lá, você vê 1 ou 2 só. Se não for vítima do... Vou confessar que em junho eu fui pra lá e não vi nada, agora? Graças a Deus, em junho desse ano. Você andou na rua? Sim. A pergunta dele. Bastante. 1,80 m de loira na rua com cara de gaúcho, não foi assaltada? Não, graças a Deus. Eu acho que eu nem vi assalto. O pai Paulinho te fechou bem. Não. Fechou o teu corpo. Meu santo Porque, olha, vou falar uma coisa pra você. É feia a coisa. Eu, no período que morei lá, eu acho que fui um dos maiores contribuintes de toca-fitas, CD players de carro pra bandidagem lá. Porque eles me roubavam a cada 3, 4 meses. Pois é estranho que eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro, todos os anos que eu morei no Rio de Janeiro, e aqui em Porto Alegre já fui assaltado 6 vezes. 6 vezes. Vai entender. Inclusive aqui na frente. Aqui na frente. Aqui eu também nunca fui assaltada. Daqui 2 anos vai ser a mesma coisa. Esse é o problema. Nosso futuro. Nosso futuro não é bom. A nossa colega Cristina, apresentadora do programa à tarde aqui na Rede Pampa, foi assaltada nesse final de semana. É verdade. Roubaram o carro dela, encostaram o revólver. Seu Ludovico Fagundes, não adianta o senhor ficar brabo, achar que o clima do programa é ruim. É a realidade. Eu não posso começar um programa falando de flores se a vida das pessoas não são de flores. Eu não posso ser ignorante também, né? Por favor. O senhor tem que ter um pouco de paciência, ter um pouco de educação com a gente. Eu acho que a vida é essa, esse é o momento. Seja bacaninha, né, Margarida? Sabe que esses acontecimentos com o Rio de Janeiro, a falência econômica do estado do Rio de Janeiro, provocou um fenômeno curioso que o Rio Grande do Sul pode tirar proveito. Hoje o Rio Grande do Sul entrou no STF com uma ação e pede uma medida liminar para interromper imediatamente as parcelas da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, sem que em contrapartida
oposição, o governo federal bloqueia as contas do estado do Rio Grande do Sul. A ação entrou agora à tarde, deve cair na distribuição. Atitude, né? A gente vai saber amanhã ou não. Qual é o fundamento do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul usou os mesmos fundamentos que foram estudados, que foram apresentados pelo Rio de Janeiro e que recebeu essa liminar. Santa Catarina também não foi assim? Não, Santa Catarina vai bem, obrigado. Não é Santa Catarina, é o outro lado. Tem Minas Gerais. Então, assim, quem recebeu essa liminar com o pedido apreciado na íntegra e recepcionado pela Justiça foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem as contas bloqueadas e, além de não ter as contas bloqueadas, recebeu uma liminar que o desobriga de recolher as parcelas da dívida por tempo indeterminado. O argumento utilizado foi exatamente o mesmo do Rio Grande do Sul. O caos social, a interrupção de serviços públicos essenciais que provocaria o caos social do nosso Estado. O Rio de Janeiro usou esse argumento. Espero que os ilustres ministros do STF deem ao Rio Grande do Sul a mesma coisa que foi dada ao Rio de Janeiro pelo princípio republicano da isonomia. Fala, Chicão. Por favor, queria te fazer uma pergunta. Uma amiga minha, a Ângela Marques, que é uma mulher maravilhosa da sociedade gaúcha, ela foi assaltada na casa dela, dentro de um condomínio fechado, dormindo. E o ladrão levou um monte de coisa. E tem uma empresa de segurança. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: se a empresa de segurança é responsável para indenizar ela, que cuida do condomínio fechado? Infelizmente não, Chicão. Os contratos de prestação de serviço de segurança... os contratos de prestação de serviço de segurança são contratos de prestação de serviço e não garantia de segurança. Não dá. Várias ações já foram intentadas. É engraçado. É engraçado. Já foram... Então, quem para pagar? Quem pagar? Sim, mas quando você assina o contrato com a empresa de segurança, você tem que ler o contrato. Tem que ler o contrato. O contrato está isso. Porque também tem o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Não vou citar nomes, mas peguemos uma ou duas empresas de segurança aqui em Porto Alegre que estão espalhadas por toda a cidade. Se toda vez que houver um assalto, um roubo, a empresa responder, a empresa quebra. Mas se a empresa trabalha para dar segurança, por que não responder? Mas ela quebra. Mas se é dentro do condomínio que ela cuida? Ela pode acionar o condomínio, contar com a boa vontade do magistrado, aí o condomínio chama a empresa de segurança, a responsabilidade solidária, enfim, mas é uma ação judicial muito complexa. É melhor ter um pitbull em casa e uma 12. Tu pode tentar. Ou fazer um seguro. Chicão, uma das coisas, fazer o seguro é importante, mas uma das coisas que eu chamo a atenção seguro é o para seguinte, muita gente. Você pode hoje judicializar qualquer coisa que você sentir prejudicado. E nós aqui no Rio Grande do Sul somos campeões brasileiros de judicialização. Qualquer coisa que vou entrar na justiça contra. Justiça do trabalho, então. Eu acho que isso precisa passar por um processo de revisão urgente. Por quê? Porque a aventura jurídica entope o judiciário de ações e eu diria para vocês que 1/3 dessas ações tem essa característica de mera aventura jurídica na busca de um direito que a pessoa julga que tem, quando na verdade não se deu ao trabalho de saber antes se tinha ou não. Simplesmente aventura jurídica. Fala, Cris Barros. Não, o Vitorino está falando, o Chicão, enfim, todos vocês, de segurança real. E a segurança virtual é outra realidade, que as pessoas estão sofrendo muito. E quem sofreu hoje um ataque hacker foi o canal HBO, um dos canais mais assistidos do planeta. O canal americano HBO sofreu esse ataque hacker de 1,3 terabytes. Eu nunca tinha ouvido nem esse termo. Você sabe onde foi terabytes. Você sabe onde foi o buraco? O buraco foi o seguinte, o canal HBO está reclamando que a série Game of Thrones não está tendo a audiência que eles esperavam. Para você ter uma ideia, eles esperavam 1 bilhão de televisores ligados. Eles não estão conseguindo 600 milhões. Isso no Game of Thrones. Então, assim, engraçado que a estreia bateu recordes. Então, o que eles estão tentando agora? Eles estão oferecendo gratuitamente, abrindo o canal em alguns países. E esse mecanismo de abrir canal em alguns países deixou algumas portas abertas no servidor vulnerável. Servidores deles nos Estados Unidos. Foi onde os hackers entraram. Na verdade, eles não entraram, eles atacaram
prejudicaram, atrapalharam o trabalho, mas não conseguiram entrar. Eles querem fazer spoiler, né? Que vem aí da série Game of Thrones. Na verdade, eles estão tentando roubar os últimos 4 episódios. São 4, são 7. Os próximos 4 episódios. Eles querem roubar os próximos 4 episódios. Eles já tiveram acesso ao roteiro, né? E ameaçam dar esse spoiler. A HBO confirma o ataque, mas não confirma a que os hackers tiveram acesso. Foi uma das notícias que mais repercutiu no dia, no mundo inteiro. Porque eles estavam... A HBO coloca sempre assim o trailer do próximo capítulo, né? Sim, ela disponibiliza. E a partir das cenas, os especialistas, né, que conhecem bem a história, criam um cenário do próximo capítulo, coisa e tal. Então, assim, o que a HBO está dizendo é o seguinte, que eles conseguiram pegar os trailers que estavam prontos. E aí, a partir dali, eles criam... Bom, menos mal. Perdão. Já que vocês estão falando sobre filmes, nesse final de semana, nós tivemos a morte no domingo, dia 30, do ator, dramaturgo e autor também, Sam Shepard. E foi noticiado nesta segunda-feira, não sei quando aconteceu, pelo menos eu não li o dia, a morte da atriz, diretora, enfim, Jeanne Moreau. Esse assunto para o Mário Barcelos. E, assim, guardadas as devidas proporções, mas eu senti muito aqui esse final de semana a morte do nosso queridíssimo Plauto Cruz. Foi a morte. Essa foi a morte. Cruz morreu esse final de semana. O mais importante gaúcho que morreu nos últimos tempos foi Plauto Cruz. Ele era um gênio da flauta, um gênio musical e não reconhecido. Isso que me deixa triste. É verdade. Morreu... certamente numa situação muito lamentável, porque ele viveu os seus últimos anos numa situação muito triste, de pobreza total. Querido, ele morreu, acho que com muita idade, né? 87 anos. Na sexta-feira, quando nós estávamos aqui, ainda alguém tentou fazer contato comigo para me avisar, mas eu não estava com o telefone aqui dentro do estúdio e eu só vi isso muito tarde. Ele foi velado e sepultado no sábado, né? Tentaram nos avisar, mas a gente não estava com o telefone dentro do estúdio, a gente não pôde contar na TV. Mas nós perdemos o Plauto Cruz. Ele já estava, acho que não estava nem trabalhando. Ele estava muito doente há muitos anos. Mas assim, eu prefiro lembrar. Eu lembro dele com coisas boas, maravilhosas. Eu queria ter me despedido dele. Plauto era chamado pelo Altamiro Carrilho, um dos maiores, se não o maior flautista brasileiro de todos os tempos. Ele era chamado pelo Altamiro Carrilho de mestre. O Altamiro Carrilho chamava ele de mestre. O Plauto Cruz é um cara que nunca deu importância aos bens materiais, Chicão. É um cara que pegava a flauta e ia nos bares, na noite, tocar com os amigos. Ele era um cara genial. Na minha opinião, o mais importante gaúcho que morreu nos últimos tempos. E a gente fica triste porque fizeram um barulho por aí quando morreu um jornalista que era amigo dos donos de uma rede de comunicação. E um cara genial como esse não recebeu sequer uma homenagem digna, um espaço digno por aquilo que fez, não pela música do Rio Grande do Sul, mas pela música do Brasil, pela música universal. Plauto Cruz, pode ter certeza. Se você não recebeu o reconhecimento, eu sou um que vou aplaudir você a vida inteira. E lamentei muito a morte do Plauto Cruz. Agora eu só faço um questionamento aqui que tu vai dizer nada a ver. Eu te faço o seguinte, o político, deputado estadual, o vereador de uma cidade que nem Porto Alegre, ele é eleito pelo povo, né? O Plauto Cruz estava sofrendo, afora a doença, problemas financeiros. O Plauto Cruz era um cara querido pelo povo. Por que esses caras que fazem tanta emenda de rua, de bababá, de kkk, tudo palhaçada, esses nossos políticos, são nada a ver, por que não fizeram uma emenda? Vamos colaborar, todo o político gaúcho, dar um 20º do seu salário desse mês para Plauto Cruz, para ajudar nos piores momentos da vida, um cara que alegrou a vida de tanta gente. Por que não tem esse espírito humanista e social
Não, o espírito é baixo, é sacana, é nada a ver. Por isso que eu bato. Agora, se é uma piriguete, eles dão. Muito bem. Sabe o que eles vão fazer agora? Agora eles vão botar o nome do Plauto Cruz numa rua. Vamos voltar ao programa, ao momento que eu pedi para o Marley falar sobre Jeanne Moreau e Sam Shepard, por favor. Isso, eu gostaria de falar primeiro a respeito do Plauto. O Plauto foi meu amigo pessoal. Nós trabalhamos juntos 2 vezes, trabalhamos juntos. Eu encontrava o Plauto na noite de Porto Alegre, contei milhares ou centenas de vezes, sei lá, porque eu frequentei muito a noite de Porto Alegre em outras épocas, na minha juventude, faz tempo isso. E o Plauto era uma figura fantástica, brincalhão, como disse o Vitorino, ele não se importava com dinheiro, estava sempre com aquela roupinha humilde dele, Marizinho, aquele jeito dele, Marizinho, cá, e tocava, e aquela coisa, eu mexia com ele, brincava muito com ele. É uma lembrança que eu vou guardar, porque ele realmente foi um grande artista. E a Jeanne Moreau, essa mulher maravilhosa, nascida em Paris, que morreu agora aos 89 anos de idade, fez alguns dos maiores filmes da história do cinema francês. Ela era uma mulher de 1,56 m de altura, baixinha, mas era uma gigante na interpretação. Um dos melhores filmes que eu assisti da Jeanne Moreau, que faz parte do meu acervo, chama-se Os Amantes, onde ela dá um show da década de 70. Outro filme, O Trem, com Burt Lancaster, uma série de filmes espetaculares. Ela era diretora, ela fez um filme aqui no Brasil com Cacá Diegues, Joana a Francesa. E o Sam Shepard ganhou muitos prêmios nos Estados Unidos pela sua atuação, não só como ator, ele fez filmes até com a Julia Roberts, mas também pelos seus escritos, ganhou o Pulitzer pelos seus artigos publicados em muitos jornais americanos. Eu vi a última imagem dele que eu vi, uma imagem, ele já estava deteriorado, né? Sabe o que a doença faz com uma pessoa, né? Você conhece aquela pessoa e depois a doença vem, destrói, em 2 ou 3 meses acaba a pessoa. Mas a Jeanne Moreau, sinceramente, foi uma das maiores atrizes, talvez a maior atriz da história do cinema francês. Não era uma mulher bonita, mas ela passava, Dona Magda, uma sexualidade forte. Ela passava sexualidade. Dona Magda, sim, senhor. Eu queria voltar ao assunto do início do programa, que é um assunto de interesse de todo o Brasil, que é a segurança. E eu digo e repito e falo aqui há 1 ano, e eu falo com o Marley diz mais ou menos, e o Vitorino me condena. O Estado está falido, não adianta mais, não tem mais. Tu vê o nosso secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, não existe. É um migué total o Estado, não só aqui, mas no Brasil. Tem que negociar com o narcotráfico. Tem que negociar. A Colômbia fez isso. Como é que a Colômbia fez? A Colômbia, principalmente em Bogotá e Medellín, Barranquilla, chamou os principais cartéis ou facções da cidade e determinou: tal e tal cidade você está estabelecido, você vende a tua droga lá e nós fazemos vistas brancas. Mas você garante pelo menos a segurança do civil, que é não permitir o narcotráfico ter essa condição de não ter roubos na rua, que incomoda o cidadão, é o roubo seguido de morte. E deu tudo certo. Hoje, Medellín, uma das cidades mais calmas que tem na América do Sul, Marley, Vitorino. Ele é um exemplo na América do Sul. É um exemplo e o narcotráfico continua. Só que vistas grossas, tu não tem como ganhar deles. Então tem que negociar com eles. De repente, eles até querem negociar, mas não adianta. Fala-se isso e já veio o boicote. Então é uma solução. Qual é a solução? Eu ficar falando aqui o resto da vida que morreu fulano, não vai adiantar nada. Tem que negociar. Não é fácil. Mas eu nunca disse que eu sou contrário a isso, Chico. Eu sou contrário. Não negociar com bandido. O Estado está falindo. Mas isso entrega. Não, mas não pode entregar a cidadania para bandidagem. Mas então termina com a bandidagem. Não, entra metralhando. Não vai conseguir. Minha negociação é entrar metralhando. Para com isso, rapaz. Negociar com bandido, com vagabundo, o que é isso? Lá no Rio de Janeiro, o Vitorino acabou de falar que alguns policiais negociam com negociaram e negociaram, vendo o que deu a negociação lá com o traficante. Hoje, o tráfico de drogas, as milícias são donas do Rio de Janeiro. Eles são tão bandidos quanto. Não tem que negociar nada, tem que entrar atirando. A Colômbia é o exemplo da negociação. Não, a Colômbia não tem negociação. O Álvaro Uribe chamou as forças americanas, o FBI, limpou o narcotráfico colombiano.
Para você ter uma ideia... Está falando da época do Pablo Escobar. Não. Onde foi cortado. O Pablo Escobar mataram, prenderam o Pablo Escobar, negociaram e não deu certo. Tanto não deu certo que o Pablo Escobar mandava na Colômbia, mandava em juiz, mandava não sei o quê. Só funcionou porque mataram ele. Não adianta, essa gente, Chicão... após a morte do Não, mas não tem que negociar. Após a morte dele, o Álvaro Uribe foi eleito um ano depois. O Álvaro Uribe chamou as forças americanas. Para você ter uma ideia, a Colômbia tinha, não sei se ainda tem, um escritório do FBI no seu território só para estabelecer acordo de operação. Helicópteros Apache americanos operando na selva colombiana. Um exemplo. Acabaram de sufocar as Farc. Essa gente não entende linguagem Tudo bem, de negociação, Chicão. Mas o seguinte, a diplomacia eu fui várias vezes a Cancún. Cancún não tem um assalto ao turista. Cancún só tem turista. Por quê? Porque o cartel do Golfo e o cartel de Sinaloa fizeram um acordo de paz e o governo negociou. Não ataca turista em Cancún. Agora, plantou uma imagem muito negativa do México e não é bem assim o México, hein? O México é um maravilhoso país. A cidade do México é maravilhosa. Mas tem problema. Sim, mas tem problema. Em todo Nova York tem problema também. Tem também, mas o México é uma glória. Eu passei em Cancún de noite, não acontece nada. Mas olha aí. No Rio de Janeiro tá ganhada. Olha aqui, a Tatiana diz que não. Boa noite. Eu e minha família fomos para o Rio, no Leblon, e andamos a pé pela rua, tudo tranquilo. Esperamos voltar sempre. Eles foram em março de 2017. Agora, Tatiana de Três Coroas. É o que disse a Jéssica. Ela foi agora em junho. E não aconteceu nada. Passei o final de semana lá tranquilamente. E não vi nada e caminhei pela rua. Olha, eu caminhei. E à noite também, e não vi nada, graças a Deus. Não sei se o meu santo é muito forte, acho que vocês estão ou se eu desviei dos bandidos. Não, Gustavo... Falarem mal da segurança de Porto Alegre e dizer que no Rio de Janeiro está tudo legal, dando exemplos esporádicos circunstanciais... Gustavo, ninguém está... Eu não apostaria ninguém está falando mal, ninguém está contradizendo. Ela está dando a experiência dela. Ela foi em junho, a telespectadora foi... Pode ser sorte, pode ser não sei o quê. Ano passado eu fui para o Rio de Janeiro em outubro. Mas eu não saí, eu fiquei em Ipanema, fui lá trabalhar, não saí daquele circuito ali. No máximo peguei um táxi, fui num restaurante e tal. Eu não arrisquei nada. Não vi nada ao meu redor, mas não posso dizer entre Leblon e Copacabana é mais perigoso do que Leblon. Sim, Leblon é mais sofisticado. Exatamente. Não sei. Copacabana tem ali, ó, qual é o nome da favela que fica bem no meio ali do Pavãozinho. E no Leblon, o Vidigal. Tem favela igual, tem favela por tudo. Rio de Janeiro, qualquer lugar. Tem ali tem o Cantagalo, tem o Chapéu Mangueira, tem o Cantagalo. Copacabana, Pavãozinho é dentro de Copacabana. Eles descem e dão ali na rua de Copacabana. Tem a faixa litorânea. Tem a faixa litorânea e atrás da faixa litorânea estão as favelas. Tanto assim, é o Chapéu Mangueira, no Leme, onde mora a Benedita Silva lá. Tem o Cantagalo, tem o Pavãozinho. Essas favelas terminam lá na entrada, na curva do que vai para o Morro do Vidigal. Então, assim, onde você olha, você é cercado por favela. Mas claro, tem São Conrado, tem a Rocinha. A Rocinha. E a favela por tudo, a favela misturada. Eu lembro que o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta tem agora a favela do Rio das Pedras. Tem ali no Rio das Pedras? A favela do Rio das Pedras. Tomou conta da Barra da Tijuca, os assaltos, lá já sabem de onde é. E no Leme é a Babilônia, né? Então eles já sabem de onde é. O que acontece? O Rio de Janeiro é cercado por favelas, porque a urbanização do Rio de Janeiro foi totalmente desenfreada. E aí o que acontece? Essas comunidades são fáceis de dominar pela força. E essas comunidades, uma vez dominadas pela força, elas viram núcleo político. Magda, candidatura a vereador. Eu adoro Magda. Mas é isso. Magda. Candidatura a vereador no Rio de Janeiro, um morro daquele, diz, vamos eleger E elege, meu amigo, elege. Claro que elege. Mas escuta, se outros grupos elegem os seus representantes, por que os morros não vão querer eleger seus representantes? Olha a diferença que tem o bandido de gravata e o bandido de jeans. E o bandido sem gravata. Vide a nossa realidade. Ou tu acha que tem diferença? Só difere a roupa que eles usam e o endereço. Que blusa bonita, charada. É gola, meu amigo. É aquela que o Chicão trouxe na semana passada. O cheirinho do novo aqui. Sexta. Olha que linda minha camisa. A equipe lá foi legal. Não te bobeia que tu vai tomar um gancho. Agora tu sabe que tu não vai mais pro SOI, né? Sabe que teve demissão aí na praça aí, esses
esse final de semana. Teve demissão. Teve. O nosso telespectador Heron Paz. Eu escapei dessa. Mas não foi aqui na Pampa, não foi. Pois mas já tá pegando nos morros. A moda virou, né? Já tá pegando nos morros. Cada morro tem a sua demissão, então Latorraca. Quem fala a verdade. Latorraca. Boa noite. Como diria minha avó, é o fim dos tempos, ou seja, é o fim do mundo mesmo. Que tristeza, beijos a todos, Ana. Um beijo especial também para o nosso telespectador Eduardo Cintrão, que é gaúcho, que mora em Maceió e que nos acompanha pela internet. Que legal. E a nossa telespectadora Magali de Canoas agradeceu a Cris, que ela foi super legal, que ontem no Tricotaço ela foi muito querida. Quando eu pedi para tirar uma foto com ela, ela se dispôs e a telespectadora largou tudo e foi correndo. Como é que foi o Tricotaço, já que falaram agora do Tricotaço? Foi muito legal, foi um sucesso, a campanha do Agasalho 2017. Tiveram vários shows, postos de coleta. Tava um dia lindo, um dia de verão, né? Sem dúvida, tava belíssimo. Que ótimo dia de verão. E, inclusive, quem abriu o show de abertura é do assíduo telespectador aqui do Atualidades. Quem é? Jair Cobb. Que barbaridade. Guri de Uruguaiana mandou um beijo para todos. Ele que adora todos. E falou especialmente com carinho de todos, especialmente do Vitorino e da Magda. E disse que assiste. Porque a gente é amigo pessoal de se frequentar. Ele falou que assiste direto. Ele deve estar assistindo agora. Ele e a Silvia Helena são meus amigos pessoais. Não, e o Jair é um cara genial. Os clipes que ele faz são espetaculares. Não, agora ele está só no Despacito. Mas ele, o Despacito dele é muito Você sabe que o Jair tem uma história interessante. Já tentaram tirar ele do Rio Grande do Sul trocentas vezes. Né? Não, o que eu acho, eu acho genial é que o Jair faz sucesso em todo o Brasil e fora do Brasil, com aquela característica dele, com aquela roupa dele, o bigodão, com aquele bigodão, com as coisas que ele faz, por mais que ele adapte algumas letras, algumas coisas, ele canta o canto alegre dele. E ele consegue se reinventar. As pessoas adoram ele. Ele consegue se reinventar. Aí depois ele chamou a banda Os Rausitos. Conhece? Sim, ele tem os Rausitos. Não, chamou a banda Os Rausitos. Aí ele chegou e cantou a música Cowboy Fora da Lei como canto alegretense com o Raulzito. Gente, ele é demais. E aí, quando abriu, tinha pouca gente. Quando entrou o guri, começou a não tem encher, bombou. E acabou no fim da tarde com Comunidade Ninjitsu. Eu estive lá como O Jair tem uma história de vida maravilhosa. O Jair já fez de tudo nessa vida. O Jair tem uma coisa interessante. As pessoas pensam que... O Jair tem uma capacidade criativa. Ele tem sabe aquela coisa do comediante fora da curva, do comediante genial? Ele tem uma sacada. Tu tá conversando com ele, você diz uma coisa... Ele já sai. Uma piada. É maravilhoso. Isso é um exercício mental. É espetacular. Ele tem uma velocidade de raciocínio. Sou fã do Jair. E o que pouca gente sabe, é um excelente músico, hein? As pessoas levam na brincadeira, na comédia. O Jair é um excelente músico. Mas tem que ter. Tem uma história na música aqui interessante. Tem que ter uma desenvoltura para criar aqueles O Jair tem uma história de vida legal. De vida legal. Do artista ele já teve confecção, ele já vendeu roupa, ele foi do canto livre. Ele é um artista. Ele é efetivamente um artista. Hoje ele está fazendo isso, já há muitos anos. Mas ele é um artista, ele é um cara genial. Ele e a Silvia Helena têm uma história de vida maravilhosa. É verdade. Tem maravilhosa. E não bastasse isso, ele brinca, né, como o guri de Uruguaiana, da esposa, Silvia Helena, coisa e tal. Sim. Fala que ela é redonda. Poxa, a dona Silvia é uma mulher lindíssima. É linda, assim, magra, seca. Isso que ela é uma gentileza, de uma educação. Mas ele saca... Agora, isso já ele tem de especial, ele sacaneia ele mesmo. Mas isso é o bom do humorista. O personagem... Isso é engraçado no humorista. Ele não diz palavrão, ele sacaneia. Ele não apela. Ele mesmo, ele é genial. O senhor nunca disse o palavrão no microfone? Não, eu tomo Não, ele gosta de dizer só na televisão. Só que na televisão que ele gosta de dizer. Falando nisso, a hipocrisia, né, do governo americano, né, do Sr. Trump lá. O Sr. Trump agora ameaçou com medidas punitivas contra a Venezuela, aquele pretenso ditador. Saiu agora. Agora no final Só que só tem uma medida que os Estados Unidos podem fazer contra o governo Maduro, é parar de comprar o petróleo da Venezuela, porque a metade da produção de petróleo da Venezuela é comprada pelos Estados Unidos. A partir de hoje não importamos mais petróleo da Venezuela. Ele cai no outro dia. Amiguinho, a $37 pro barril, ele vai parar de comprar, sabe quando?
Nunca. Mas então é hipocrisia. Petróleo Brent, o melhor que tem, a $37, vai deixar de comprar? Para. Eu falei russo. Deixa ele. Eu falei russo, não, estou falando português. Quer dizer, então é uma hipocrisia isso aí. Vamos acabar com a história da Venezuela, com 100 e poucos mortos e tal, derrubar aquele camarada. Então, a partir de agora, fica uma semana sem comprar. Eu sei que o petróleo que vai da Venezuela e de outros países vai para o estoque americano, porque os Estados Unidos têm a maior reserva de petróleo do mundo. Eles têm tudo armazenado lá, porque eles têm medo de uma guerra, alguma coisa, e quem tiver o petróleo será o vencedor, como o xisto betuminoso que eles têm, que produzem muito petróleo. Então, é uma hipocrisia. Vamos parar, vamos derrubar esse camarada, Então, essa é a minha opinião. É importante estocar o xisto? Parou. Olha aqui, parou. Aí tu vê a diferença, né? Comprar uns 3 Jéssica, fala, Jéssica. Aí tu vê a diferença dos Estados Unidos pro Brasil. Os Estados Unidos quer ir contra a Nicolás. Agora o Brasil não. O Brasil vai apoiar, né? O PT... Não, o Brasil não, é a turminha dele. E o Rodrigo Janot está fazendo soro caseiro. O Rodrigo Janot está fazendo soro caseiro. Ele pediu de novo a prisão do Aécio Neves. É que antes de mudar de assunto, eu queria aproveitar que os Estados Unidos teve um bate-boca agora à tarde, ele e o Putin. O Putin gravou uma entrevista hoje pela manhã e o Donald Trump respondeu agora à tarde, bateram boca. Os Estados Unidos disse que o maior risco aos Balcãs é a Rússia. Ele disse que a Rússia... O Putin está bem chateado. E o Putin anunciou a expulsão de 755 diplomatas. E os Estados Unidos devem anunciar na noite hoje, ou no mais tardar amanhã de manhã, também o mesmo número de expulsões. Não é assim não. A equivalência é o seguinte, eles querem reduzir o número da diplomacia americana em solo russo ao mesmo número dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tinham mandado embora os russos. Então eles querem que é o contrário. Então eles querem... A gente está fazendo isso porque os Estados Unidos... mas eu vou falar uma coisa para você. Vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar de hipocrisia. Diplomata americano na Rússia é espião e diplomata russo nos Estados Unidos é espião. Tu traz de volta os meus e eu levo de volta os teus. Isso, eu te dou 10, tu me dá 10. Ele agora falou certo, Marcos? Falou. Não, porque quando ele falar errado, tu corrige, Marcos. Eu sou amigo dele, embora ele não goste de mim. Porque a gente não pode deixar que tudo que ele diz é certo. Fica me xingando. Mas quando ele disser uma coisa que não está certa, tu corrige, tá, Marcos? Amanhã ele vai estar com o carnegão no nariz. Não vai, querido. Tu tem uma importância vital no nosso programa. Tu não pode sair assim. Repete isso de novo. Tu tem mais uma importância vital no nosso programa. Que maravilha. Grave isso que eu quero levar depois para casa. Mas é verdade. Isso eu não preciso dizer. É verdade. E ele sabe. Olha, sobre a Colômbia. Morei na Colômbia. O Vitorino está certíssimo, diz o Celso de Carazinho. E ainda sobre a Colômbia também, a Embratur, uma projeção da Embratur, hoje o Brasil é o país de maior procura turística, né, da América Latina, e o Rio de Janeiro América do Sul. E nos últimos tempos, a Colômbia tem crescido muito e a Argentina. Então, as projeções mostram que o Brasil não será mais o primeiro país. Que outros vão superar. A Colômbia que deve atropelar a gente. De 2014 para 2016, a Argentina recebeu 5% mais turistas, chegando a 6,2 milhões de pessoas. A Colômbia cresceu 21% no período, 21%, atingindo 5,1 milhões de visitantes em 2016. Já o Brasil, apesar do apelo das Olimpíadas, cresceu apenas 3% nesses 2 anos, recebendo 6,6 milhões em 2016. Em sã consciência, a senhora gostaria de passar 3 ou 4 dias em Buenos Aires ou São Paulo? Em sã consciência? Em sã consciência? É pra ti a pergunta, né? Claro. Buenos Aires. Buenos Aires. Não tem como comparar. Mas ele tem São Paulo, eu não sei, né? Eu também esse negócio que a Argentina é paraíso. Mas assim, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso? Não, com grana no bolso. Eu vou pra São Paulo. Mas Buenos Aires está tão caro quanto São Paulo. Mas não é por isso. É porque São Paulo eu faço compras muito melhores que Buenos Aires. Mais barato. Agora, o Marne não perguntou pra mim, desculpa me meter. Nem pra mim, mas eu me meti. Mas eu iria pra São Paulo hoje pra passar 4 dias. Só que não é mais só Buenos Aires. Quem gosta de viajar e o turismo descobriu outros roteiros pela Argentina, Patagônia, Córdoba, a região dos vinhedos, o interior da Argentina está recebendo tanto ou quanto mais turistas do que Buenos Aires. Eu atualmente só quero comprar. Tive Mendoza no ano passado.
A Toyota lançou a Hilux lá em Mendoza, eu fui convidado, fui a Mendoza. Fábrica lá? Mendoza, Nova York. E aquela região dos vinhedos é muito legal, eles se prepararam para o turismo, criaram pousadas nas adegas, você tem a degustação de vinho e também a culinária da região. Pousadas nas fazendas dos vinhos. É muito sensacional legal. Aquilo. Eu nunca fui, mas eu já vi na internet. Os vinhos são maravilhosos, as pousadas são legais, mas a comida é crocodilo. Mas é legal, Vitorino. É uma viagem legal. Não, é legal. E fora a Patagônia, que leva turistas do mundo todo, né? A Patagônia é chilena. Aquela região do sul da Argentina ali tem períodos, né? Tem períodos. Você esquiar em Bariloche, por exemplo, tem um período que você pode, que funciona tudo, que algumas empresas movem a sua estrutura turística para a região. Mas estou falando da Patagônia. Não é 360. A região da Patagônia é mais gelada, ela não é tão habitada. Tem aquela travessia de barco do Canal de Beagle. A travessia do Canal de Beagle, naquele navio quebra-gelo. Aquilo é bacana. Então, tem outros lugares para desbravar na Argentina, que não só Buenos Aires. Mas é caro, aquela travessia é cara. E o Rio de Janeiro continua sendo um dos principais do mundo? Roteiros? Sim, continua. Por incrível que pareça, ainda é o número 1 do Brasil e o número 1 da América Latina, ainda é o Rio de Janeiro. Um apelo que tem naquela publicidade, mulher pelada e tal. Mas a Colômbia, onde que tem mulher pelada? Mas a Colômbia cresce muito. É a visão. A Patagônia do Rio? A região de Cartagena, do Rio. Bom. A região de Cartagena recebeu investimentos de hotéis de redes americanas, porque assim, os americanos quando têm um relacionamento com um país, eles estabelecem, porque o americano não tem amigos, tem negócios, né? Sim, interesses. Tem interesses. Interesses? Tem alguns hotéis de redes famosas americanas lá na região de Cartagena que foram implantados nos últimos 10 anos, que deram um input ali naquela região. É que a Colômbia está com Cartagena, Medellín, Bogotá, que também se tornou roteiro, e aquela ilha pequena, San Andrés. A ilha pequenininha. Fala, Chicantofani. Eu queria fazer um tributo à Ferrari. E hoje Ferrari? E hoje eu me vesti de Giorgio Armani. Perfume Aqua di Gio, óculos Armani Douro e os relógios Armani Empório e a Xissa. Porque a Ferrari ganhou na Hungria. E esses relógios são vermelho maranello, que o maior torcedor da Ferrari é Giorgio Armani, que para mim é a maior grife do planeta. Eu acho que o homem, quando sai com uma mulher não se veste de Giorgio Armani, ele sai um pouco despido. Porque Giorgio Armani é bom gosto, o perfume, o relógio, o óculos, tudo que vem de Giorgio Armani é legal. E a Ferrari, Cris, tu que conhece a Fórmula 1, está me contradizendo. Eu achei que a Mercedes ia levar esse campeonato fácil, mas no circuito travado a Ferrari tem ganhado, que nem na Hungria, com o Vettel, e no circuito longo a Mercedes tem ganhado. Mas o mais importante, Cris, e os nossos ouvintes, telespectadores, é que nessa corrida da Hungria aconteceu um fato inédito na Fórmula 1. A Fórmula 1 tem sempre o piloto número 1 e o número 2. O número 2 tem que abrir para o número 1. Só que o número 2 da Mercedes está muito colado com o número 1, que é o Lewis Hamilton. E certa parte da corrida, Lewis Hamilton vinha em quarto e queria chegar nas duas Ferrari que estavam liderando. E o piloto número 2 da Mercedes deixou ele passar com uma condição, avisou o boxe. Ele tem que passar o segundo da Ferrari no mínimo. Ele não conseguiu passar o segundo, depois ele passou novamente o primeiro da Mercedes. Eu achei muito legal. Aí ele terminou em quarto o Hamilton e mostrou que a Fórmula 1 continua um esporte altamente competitivo. Ele teve muito fair play. A Fórmula 1 é toda feita de fair play e charme. Para mim, a Fórmula 1 é o mundo ideal de qualquer ser humano no planeta, sabe? Onde tudo é legal, tudo é bacana. Infelizmente, não é a vida normal. Rola muito dinheiro. O futebol rola até mais, só que o futebol não tem o charme da Fórmula 1. Mas o futebol rola mais, O não tem charme, né? Quer dizer que o Neymar já foi, então? Já foi. O Neymar já foi. E é mais popular, E o Neymar acertou em ir, eu acho. Sabe por quê, Vitorino? Porque no PSG, ele vai ser o número 1 do PSG. Dentro do projeto PSG, o PSG já é um time grande, rico, milionário, ele pode ser campeão da Champions League. Um time fashion. Exatamente. Isso é o número 1 do mundo. E fashion. Porque no Barcelona vai ter que esperar 6 anos. Não, no Barcelona o Messi. E depois bailou o Neymar. E o Paris Saint-Germain se propõe a montar o time que o Neymar quer para ajudar o Neymar Agora, a ser o melhor. frustração é se o Neymar não ganhar com o PSG. Nada é garantido. Nada. Não tem selo de garantia. Nada é garantido. E Rodrigo Janot pede novamente ao STF a prisão de Aécio Neves e o seu afastamento do mandato.
mandato. Aliás, Rodrigo Janot está correndo contra o relógio, né? Já que ele tem mais do que 15 dias, 16 dias no seu lugar, né? Daqui a pouquinho a carta negativa do Marco Aurélio Mello... Não faz sentido, né? Não faz sentido. O que ele botou na peça processual, teceu parágrafos e mais parágrafos de elogio. Ele é acusado de corrupção passiva, obstrução da justiça. Caiu na primeira turma, viu, não cara? Caiu na primeira turma, que é aquela que pega pesada. A Rosa Weber, o Barroso, tomara que dessa vez ele e o Celso Mello, que é uma turma que pega mais pesado. A turma temida. Cara, o Marco Aurélio é o bonzinho lá, mas é minoria. Não, mas não dá para votar. O nosso telespectador, Claudir Matana, ele pede que a gente comente a ação indefensável da desembargadora que arrancou o filho da prisão, o filho aquele do tráfico de drogas. Nós comentamos até bastante isso quando aconteceu. A desembargadora agiu como mãe. Não agiu como desembargadora. A mãe é irracional. A mãe qualquer coisa para defender. Coisa defende. É um sentimento, é uma resposta animal. Ataca um leãozinho para você ver o que a Lioa faz. A Lioa fica na frente do rifle, do lança. Então, assim, ela agiu como mãe. Na minha opinião, quem errou foi a justiça. Também acho. A justiça errou. Como é que você deixa um traficante que estava portando armamento pesado, que estava, solto, só porque é filho de uma desembargadora? Para aí. A respeito do que o Chicão falou sobre as mulheres quererem estuprá-lo, só tenho uma coisa a dizer, é melhor ouvir o que ele falou do que ser surda. E só para constar, te acho muito estiloso e adoro esses seus óculos. Poderia me mandar um de presente. Camila Nascimento, Chicão. Tem que ir para Milão, filho. Ela não quer. Entra na fila, todo mundo quer. O óculos é barato, o cara é passagem. Na Via del Corso, Milão, que você conhece. E nós falamos da crise do Rio de Janeiro, né? A crise na segurança, na política. Mas teve uma pessoa que acordou bem feliz essa semana, né? Quem? Que ganhou na Mega Sena. O único jogador ganhou 107.956.102 reais com 12 centavos. Este fez uma jogadinha de R$ 3,50 e ganhou tudo isso, gente. Olha que maravilha. Pelo menos uma pessoa contente no Rio de Janeiro, né? Quem dera eu acordar com todo esse dinheiro na minha conta. Pois aqui em Porto Alegre tem uma pessoa bem contente, que é o Paulo Plett, que acabou de dizer que eu estou fashion, que está linda a minha camisa. É o próprio dono da Gola. Quem me mandou o presente, Paulo, realmente, eu te disse que a camisa tinha ficado linda, tinha servido, está linda, está fazendo um efeito maravilhoso, muito obrigado. Parabéns para toda a equipe, parabéns pelo lançamento dessa coleção. Ficou bonita mesmo no vídeo, né? Eu também equipe gostei. É legal. Não te mete, não fica seguro. Não, ele vem que eu falo... Pergunta pra ti, fica pra mim. Não, mas não é. Olha aqui, ele quer fazer aquela piadinha dele bagaceira que ele fez. Tá aqui, ó. Os telespectadores... Eu dei pra uma gata. Os telespectadores que escreveram para o WhatsApp, a Carla até mostrou, tem uma página no Facebook da Gola, onde, inclusive, eu acho bacana porque ele faz uma pesquisa de mercado para saber o que você acha de camisa com abotoadura ou não. Mostra algumas coisas que eles têm, olha aqui, ó, as novidades, ó. Então é só você entrar. Eu tinha dito, né? Gola é com G-H-O-L-A, ó. Gola Camisas, Gola Indústria e Comércio de Confecções, tá? Você pode se comunicar com eles, ver o que eles estão lançando, ó. De camisas Gola no Dia dos Pais, ó. Olha grande que ideia. Bacana, ó. Beijo pro Paulo, grande amigo. Olha aqui, ó, aqui tem as camisas que ele tem, as masculinas. Estou muito feliz, gostei muito do presente. Obrigada, Eu quero também Paulo. agradecer, mandar um abraço aqui pro pessoal lá o pessoal da Espaço Sorriso, porque foi uma amiga lá fazer uma avaliação e saiu impressionada quando eu disse a ela que ela ia ver eles fazer o dente dela na frente dela, ela não acreditou. Aquele negócio do laser, eles têm um sistema lá, um negócio de acreditar.
que assim, é uma máquina. É uma impressora 3D. Sim, uma impressora 3D. Isso é impressionante. É um negócio inacreditável. Você viu os seus dentes sendo feitos na tua frente em 5 minutos. E não só um dente pode ser feito, né? Sim, muitas coisas tudo. podem ser impressas. É um negócio. Não é um negócio assim, um laser. Eles colocam um cubinho, né? Com cerâmica. E aí eles botam no programam no computador e eles imprimem ali. Eles fazem uma avaliação. Que maravilha. Você faz uma avaliação, na hora eles falam. O senhor colocou uns 20 e poucos? Coloquei tudo novo, tava tudo uma porcaria, aqueles pedaços, botei tudo novo. Coisa boa. Essa é a resposta que ele queria. Vamos lá, fala agora, Rodrigues. Eu li uma pesquisa neste final de semana e lembrei de 2 colegas da bancada. Do Marne Barcelos e do Chicão Tofã. Olha aqui, ó, a pesquisa foi feita, Chicão, com 15 mil voluntários de 18 e 28 anos. Tudo bem, a faixa etária não é exatamente igual, mas olha só o que não é exatamente. Tá perto. Já passei por isso. Perto, olha aqui, ó. Se você adora ficar sozinho em casa e sabe aproveitar bem a própria companhia, mas de vez em quando até se questiona, não deve sair mais, etc. Calma aí. Você é mais inteligente do que aqueles seus amigos que saem praticamente todos os dias. Viu, Marne Barcelos? Pessoas que gostam de ficar sozinhas têm que ir mais alto do que aquelas que gostam de... Alguém me perguntou... Essas pessoas gostam de ficar sozinhas, elas não funcionam mais. A operação delas é virtual. O senhor vai me ofender? Entende? Então elas querem ficar sozinhas. É um outro estilo de vida. Não rola nada a ver. Minha casa sou eu mesmo. Conversa olhando pro teu colega lá com o telefone. Quem sai sozinho todo dia. A minha casa sou eu mesmo. Mas eu gostaria, dona Magda, de fazer uma homenagem. Ele é casado com os livros. Sou mesmo. Ele dorme com os livros. Sou mesmo. Ele põe uma cueca e põe 150 livros na cama e mergulha. Leva os livros pra Gramado. Leva os livros pra Gramado. Marne Barcelos, a coisa mais importante na nossa vida é que nós sejamos felizes sozinhos, primeiramente. Porque nós nascemos sozinhos. Vamos morrer sozinhos também. Companhia. Eu vou te passar o pensamento. Pode. É que eu quero passar um pensamento para você. Ele disse que eu posso falar, mas ele não deixa eu falar. A Nádia, nossa telespectadora, mandou um negócio genial aqui. Ela disse o seguinte: nunca aceite, Marne, crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Eu não acredito em crítica construtiva. Isso. Eu quero fazer uma homenagem. Eu não construí nada, só estou fazendo um livro de 35 anos para televisão. Um grande amigo. Ontem eu peguei, comecei a olhar umas fotografias antigas. Encontrei uma fotografia de um grande astrólogo brasileiro chamado Omar Cardoso. Omar Cardoso, eu trabalhei com ele muito. Todo mundo achava que era casado com a Zora. Não tinha nada a ver. A Zora está trabalhando até hoje no Rio de Janeiro. Né? E o Omar Cardoso foi um querido amigo, faleceu há muitos anos atrás, morreu com 50 e poucos anos de idade, teve um derrame cerebral, uma AVC e morreu. E ele usava uma frase do Émile Coué, que é um psicólogo francês, e que dizia, e ele abriu o programa dizendo exatamente essa frase: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Então eu achava tão fantástico isso, e olhando essa foto dele, me lembrei dessa frase do Émile Coué, que todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Então, todos os dias pela manhã, quando você levantar, pense nisso: eu estou melhor, eu estou melhorando, eu vou conquistar os meus objetivos. A pior coisa do mundo é a gente sair cansado de casa. Meu corpo, eu gostaria de ficar em casa. Não tem que ficar em casa, tem que sair, tem que trabalhar e ter novas perspectivas, porque só você pode mudar a sua vida. Ninguém mais pode mudar a sua vida. Verdade. Só você mesmo. E eu me lembrei do Omar Cardoso e dessa frase ontem, olhando 200 ou 300 fotografias que eu tenho quando trabalhei com essas grandes personalidades do rádio brasileiro. E agora trabalho também com as grandes personalidades aqui da nossa TV Pampa. Tu não acha que hoje tu tem uma equipe de mais peso? Não responde. Não, que a gente está bem magra. Se olhar, o Vitorino, eu já não digo isso. Sim, a mãe também diz. Olha, a mãe não está. É o fair play dele que você fala. Não tem fair play, que deu outro nível esse rolo aí. Fair play tem eu. Dona Magda, eu queria mandar um abraço para o meu amigo querido. Carlos Roberto Caníbal, desembargador. Adoro o Caníbal, nunca mais encontrei com ele. Jantei com ele sábado no Sachiburi, na Zona Sul, e amigos, e o assunto foi bicicleta. Porque eu sou hoje o embaixador da Gaúcha Bike, que é a maior empresa de bicicleta do Brasil. E nós estamos falando uma coisa que
Sabia, telespectador, que tem uma bicicleta de R$72 mil no mercado? É a bicicleta da Porsche, toda de fibra de carbono. Da Porsche? É, a Porsche lançou uma bicicleta toda de fibra de carbono. O Caníbal está me falando, o Caníbal tem 2 Porsche, gosta dessa marca, mas a bicicleta tem um câmbio elétrico. Eu também gosto dessa marca. Sabe, não é o câmbio Shimano, eu também gosto. É mais tudo que a mulher gosta, né? O Vitorino quer saber que isso sabe é o homem mais sedutor que existe, o cara de Porsche. Ando muito de bicicleta. Não é verdade. Não acho. Eu conheço Crocodilo duro, míssil assassino. O que você está falando? Está falando do quê? No Porsche. Mas o carro que o James Dean morreu, o carro do Tom Cruise, o carro de Alexandre Grandão, o James Dean morreu, o carro que o cara da coisa lá morreu também. Já tive celebridade saindo de Porsche. Deixa eu explicar pra ti o que acontece. Nos Estados Unidos, já faz muito negócio aqui, carro de velho. Tu quer carro de velho? Deixa só ele concluir. Isso, uma falta de respeito, Marcos. Eu vou questionar todo o assunto dele. Eu vou entrar no meio. Calma. Ele quer ser o sabe tudo. Só deixa ele concluir. Ele tem um ataque histérico. Não, ataque histérico não. Qualquer um perde a paciência contigo. Porque tu não deixa as pessoas falar. E daí? Deixa, ele gosta. A Porsche está em investigação nos Estados Unidos por causa após a investigação. na frente. Tá bom, após a investigação. Perigosíssimo. Tu vai ter Porsche? Eu não. Tu tem amigo, tem irmão, tem parente, tem alguém que tu ama de paixão, tem Porsche, poderá morrer? Tinha e mandei vender. Então manda. Tinha uma réplica, vadia réplica de São Paulo. Uma miniatura. Interessante, a Volkswagen tinha o Volkswagen, o Fusca tinha um tanque na frente, foram fabricados 30 milhões de unidades, nunca deu problema. Eu sou o Vitorino Gaúcho. O Fusca nunca chegou a 180 km por hora. Uma das maiores gênios do Fusca nunca atingiu 180 km por hora. Parou. Olha aqui, ó. Chega Lá no interior de lá. Parou, chegou. Eu já pedi pra ele parar. Querido, amor da minha vida. Dá patinha. Patinha é uma coisa carinhosa. É uma mão com água de jó. É a mãozinha água de jó. Tá lindo, ó. Pra tu misturar aqui. Pronto. Passou. Então, quando o Vitorino chegar, tu passa o assunto pra Jéssica ou pro Mário. Tira o Vitorino do ar um pouquinho. Ele já tá Mas ele tá igual o Tom Cruise hoje. Mário, uma notícia. Eu tenho uma notícia importante, né, para que vocês vejam como é a polícia dos Estados Unidos, né? Um policial foi chamado por um caso, uma moça de 20 anos furtou fraldas para o seu neném, coitadinho. Né? Seu neném, né? Aí o policial chegou, ela contou, olha, eu precisava de fraldas e tal, foi obrigada a furtar aqui, etc. Aí o policial falou para ela, ficou conduído e tal, e resolveu pagar. Ficou o quê? Conduído. Conduído. É. Pagar. Pagar. Ele foi lá, pegou, pagou, mas ela vai responder o processo, ela vai ter uma pena, alguma coisa relativa a isso, sim, mas ele tirou ela desse problema. Agora você vê, quando um policial, como um juiz, uma autoridade, tem um raciocínio perfeito, olha, são casos e casos. Agora, como o camarada roubar uma manteiga, roubar um pão, como ficou uma moça que roubou uma manteiga, ficou 3 meses na cadeia. Essas são coisas, aqui no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos, neste caso, a coisa foi diferente, dona Magda. Muito bem. Graças a Deus. Silêncio. Ai, olha aqui, ó. Eu mostrei agora há pouco o Face para Cantofante, tem comportamento. O Facebook da Gola Camisas, e o Paulo Plett avisa, porque eu falei que ali tinha sugestões para o Dia dos Pais, que a loja de fábrica deles, neste sábado, no dia 5 é sábado? 5 de agosto. Dia 4 sábado. Nesse sábado, dia 5, para os pais, a loja de fábrica vai estar aberta das 9h30 da manhã às 15 horas e 30 minutos. Então, vai ter um sábado especialíssimo para você poder fazer a compra do Dia dos Pais e tal. Endereço, tudo tem ali no Facebook, você pode ver. Então, neste 5 de agosto, a loja da Gola Camisas estará aberta, um horário especial para você fazer as suas compras para o papai. 9h30 às 15h30, sábado agora, tá? E não bastar, né, todos os problemas que Donald Trump tem todos os dias, agora ele vai enfrentar, no mínimo, 7 processos.
Quais processos? Processos de internautas, de ex-seguidores do Twitter que seguiam ele. Votaram nele. Ou não também, né? Esses seguidores ou ex-seguidores que foram bloqueados por Donald Trump. Então, eu acho que não eram, né, votantes. E aí eles entraram com o processo dizendo que ele está acabando com a primeira lei dos Estados Unidos, que é a falta da liberdade de expressão. Primeira emenda, é isso mesmo. E que eles não estão livres para poder se expressar, porque a conta do Donald Trump também é uma conta que informa a população americana. Então, eles acham que estão sendo impedidos, né, de se informar também e de se expressar. Se essa moda pega, hein? Mas as pessoas têm o direito de ter um amigo que quer, né? Eu também não. Mas a dúvida é, o perfil é do Donald Trump ou é do presidente dos Estados Unidos? Não, do presidente dos Estados Unidos, né? Não, é uma boa pergunta. Porque ele é qualquer coisa, eu só vi que eu quero. Não, mas se for um canal de comunicação do governo, será que pode bloquear? Não, no Facebook. Não, é no Twitter. No Twitter. Porque se for pessoal... É pessoal. Né, aceita quem ele quer. Se for do governo, ele também bloqueia quem ele quiser. Pois é, eu também acho. Porque ele assumiu a conta do Obama, né? Do governo é a conta do governo. O governo não pertence a uma pessoa, o governo pertence a um todo. Aí eu já mas quem é que manda no governo? Bom, mas daí ele está sendo um déspota. Mas ele é um déspota. Mas é uma idiotice. É uma besteira. Mas ele é um idiota. Mas a galera que ganha dinheiro também, né? Hoje, Magno Barcelos. Passar antes, dá tempo? Dá tempo, são poucos. Falamos, né, do Donald Trump, falar um pouquinho também aqui do Brasil, do presidente Michel Temer. Quarta-feira, então, é o processo dentro da Câmara, né, que vai decidir se a denúncia que foi feita por Janot contra o presidente Michel Temer se terá seguimento, se não terá seguimento. Precisa de um quórum bem grande para exatamente para que seja votada, para abrir a sessão, 50 e poucos deputados, mas depois para a votação 342, né, Vitorino? É o número que precisa. Para que a oposição está querendo tirar o quórum para não ter votação. Não ter, O governo está dizendo que vai ter votação, que estão tranquilos. O Ibope realizou uma pesquisa com maiores de 16 anos, um grande número de pessoas, e 81% disseram que querem que essa denúncia continue sendo investigada dentro do Congresso Nacional. 81%. Desta margem, os jovens são aqueles que mais querem, né? E os jovens que têm universidade, que têm um curso universitário, né? Que são pessoas que têm um maior poder aquisitivo, apareceram na pesquisa como pessoas que realmente querem que o presidente Michel Temer seja investigado. Mas o que a gente percebe, e tu fizeste a abertura do programa com um deputado que vai lá e coloca e tatua o nome do presidente Michel Temer e disse que é o maior estadista dos últimos tempos e ainda promete que se realmente a denúncia parar por ali, né, não tiver prosseguimento, ele vai tatuar o rosto do presidente Michel Temer. Rapidamente, então, vou com os aniversariantes. A veteraníssima Riqueta Brieba, né, que faleceu com 94 anos de idade, veio da Espanha e fez muito sucesso na época nas novelas da Globo. Meu querido amigo Inácio de Loyola Brandão, hoje é de Santo Inácio de Loyola, ele recebeu esse nome por isso. Outro aniversariante, o Lobo. Lobo fez muito sucesso, completando 74 anos, é um cantor americano, é o nome dele, Lobo. Sim, é. Geraldine Chaplin, filha do Charlie Chaplin, completando hoje 73 anos. É filha da Ona O'Neill, que era filha do Eugene O'Neill, que foi o ganhador do Pulitzer, um grande escritor americano. Hans Donner, completando hoje 69 anos de idade. José Roberto Guimarães, treinador brasileiro de vôlei, completando hoje 63, realmente maravilhoso. E Wesley Snipes, completando 52 anos. Ele está preso. Sabe por que ele está preso? Não pagou imposto de renda. Pois olha, o juiz Moro determinou prisão preventiva do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Ele estava preso temporariamente desde o último dia 27. E em virtude da 42ª fase da Lava Jato, e agora ele teve o seu regime convertido. Foi nesta segunda
que o ex-presidente do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini, teve essa conversão da sua custódia temporária. A decisão de Moro alcança ainda os irmãos André Gustavo e Antônio Carlos Vieira da Silva, que são tidos como supostos operadores financeiros de Bendini. Defiro o requerido pelo Ministério Público Federal para presentes os pressupostos de prisão preventiva, boa prova de materialidade e tal, barará, barará. Eu acho que foi bom, foi o que o Janot pediu para ele, né? Porque diz que eles atrapalham muito, então vamos ver que seja mantido isso, pelo menos isso. A prisão temporária, ela tem um período e pra depois conseguir investigar. E essa prisão temporária, ele tem um período que acaba, né? E se não for convertida em prisão preventiva, então ele vai para casa. Vai para casa. São 5 dias, né? Exatamente. Será que a Val Marchiori foi visitar ele? Não sei, Ferino. Porque ele liberou lá 2 milhões e pouco para essa garantia nenhuma, né? Ela disse que liberou por telefone com um amigo que era amigo dela. Legal. A gente ouvia essas coisas e não sabia quem era, lembra? A gente ouvia as histórias, mas não sabia. E a gente fica sabendo, um sujeito desse, você vai ver, nunca plantou um pé de milho, nunca produziu um parafuso. Mas aí é que tá, né? Tu tem que ser amigo das pessoas, né? É gente milionária, é aqueles burocratas que habitam os corredores. Ele foi lá para moralizar a Petrobras. Imagina. Sim, mas para moralizar a Petrobras em benefício daqueles dois ou três, né? Claro. Moralizar para quem? Né? Para quem? Para o seu próprio benefício, né? Aliás, falando em moralizar, hoje o ministro Meirelles deu mais uma arranhadinha no conceito dele. Seu Meirelles está se afundando, seu Meirelles. Ele deu uma entrevista hoje à tarde dizendo que o governo pode rever a sua meta. Isso depois de determinar um momento para que nós atingíssemos a meta. Vamos lá. Cris, você tem uma meta. Para atingir essa meta, você toma algumas medidas. Aí, você não espera a reação das medidas. Você simplesmente diz, não, eu acho que eu vou mudar a meta. Não é legal? E achavam que a Dilma era heavy metal, né? Pois é. A Dilma era heavy metal. Ficou ruim, Marne? Eu não leio, eu tô por aqui. Eu fiz ouvidos moucos. Ah, é assim? O senhor não me ouve mais? Moucos. Eu também não te ouvo também. Pronto. Não ovo. É frito? Falando em ovo, o Brasil vai estreitar as relações com a China mais commodities. Mas a China o que quer comprar falando em comida. Não, aproveitei que comida é ovo. Ovo é comida, sei lá. A China vai comprar mais comida do Brasil e, em troca, está fornecendo ou se dispõe a fornecer tecnologia. Que comidas que são? Essencialmente Café. o Brasil, carne e grãos, né? É o que a China compra muito do Brasil. E em troca quer nos dar tecnologia. E eu não sei se a tecnologia, Magda, que eles querem nos dar vai ser bem aceita. Porque lá na China construíram uma ponte de 30 quilômetros sobre o mar em 4 anos. Aqui faz 10, não conseguiram terminar a ponte do Guaíba, que é 1.000 metros em cima do... Não conseguem, né? 1.000 metros em cima do rio. Deixa eu só fazer um parênteses. Nós não vamos comentar, porque... não temos nenhum interesse, não temos nenhuma opinião e nem temos informações sobre demissões de colegas de outros veículos, entendeu? Não, por favor, alguns telespectadores estão nos comunicando, nós sabemos do assunto, sabemos do que se refere, mas não cabe a nós comentar. Né? Não nos diz respeito. Não nos diz respeito algum, desculpa os nossos telespectadores, mas acho que... Não é a proposta do nosso programa. A gente só vai falar aqui quando a gente for demitido. Quando um de nós for demitido. Olha lá. Eu demito todo mundo, o último que ficar, apresenta o programa sozinho e fala mal de todos os outros. Otacílio Júnior Fagundes Fontanella diz o seguinte: boa noite, bancada. Quero parabenizá-los pelo excelentíssimo programa e de melhor conteúdo que está atualmente sendo demonstrado por cada um de vocês de maneira divertida e competente. E salientar que as mulheres dessa bancada estão cada vez mais exuberantes. Obrigada. Um beijo a todos, em especial a Cris. Agradece, Mari. Omar Cardoso, Sérgio Severo. Magda, agradeço ao Marne pela lembrança do Omar Cardoso. O otimismo que ele pregava anda fazendo falta para tocarmos a vida de uma forma mais leve. Sérgio Severo. Ninguém é dono da própria felicidade, mas somos os responsáveis pela felicidade de alguém, é o que diz Bernardo Almeida. Um congressista mandou que escrevessem um nome e colocassem num balão. Depois que todos colocassem o balão numa sala,
e fechou. Depois mandou que achassem seu nome na sala em 5 minutos. Ninguém achou, mas após estourarem o balão, puderam entregar cada um ao dono. Oi, eu não sei, não entendi. Foi uma parábola, mas não deu para entender mesmo. Foi uma parábola fora da curva. Desculpa, Bernardo. Essa foi horrível. Eu não entendi. A piada foi Bom, mas Magda, uma coisa que ele disse é que nós somos responsáveis pela felicidade do outro, né? Eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, né? Até porque só nós ficamos infelizes se nós deixamos as outras pessoas nos fazerem infelizes. Mas e quando infelizes? o homem encontra a felicidade? Não, cabeção, essa hora não. De felicidade. Não fala de felicidade, por favor. Isso é uma frase do Exupéry. Que as pessoas sejam felizes sozinhas, né? E depois agreguem outras pessoas. Mas fazer a felicidade de alguém muitas vezes faz. Isso é frase do Exupéry. Todos nós somos responsáveis por quem cativamos Pequeno Príncipe. Mas eu posso discordar? Falando em felicidade, hoje é o Dia Mundial do Orgasmo. Verdade, 31 de julho. Não é bom, Chico? Eu ia dizer, tô dentro, mas não acho legal. Não é uma coisa tão corriqueira, né? Não é muito, é tão corriqueiro. Não. Larga muita adrenalina. Eu gostaria de retomar O senhor Chicão, alguma moça fez mal ao senhor? Não, eu acho que só fez bem, porque ele está exausto. Tudo bem, querido. É o Antônio. Estou esgotado, estou emagrecendo muito. Foi o Antônio que fez mal pro Chicão. Não, Antônio que ficou. Eu não sei, eu tô perdida. Olha aqui, ó, Magda, com essa camisa você me lembra uma geisha. Vai misturar com tudo isso que foi dito aqui. Para você, o tempo parou. Simplesmente ímpar. José Brandt. Obrigada, querido. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. José Rodrigues. O Zé tá se foi o José lançando, Rodrigues que disse isso. Vem cá, Venezuela, hein? Feia coisa ontem. 10 mortos, números oficiais do governo. A oposição diz que passa de 30 mortos. Os protestos nas ruas, os países protestando contra essa barbaridade que foi feita na Venezuela. O seu Maduro foi definido hoje pelo governo americano como um ditador, portanto, as relações estão cortadas. Uma das últimas companhias aéreas que ainda voava para a Venezuela, que era a Avianca, interrompeu na semana passada os voos. Ou seja, a Venezuela está virando uma Coreia do Norte na América do Sul. Que estão lá dentro. Pena das pessoas. Não consegue sair de lá. Os venezuelanos hoje são prisioneiros de um grupo de assassinos armados que botou uma farda e tomou conta da Venezuela. E é isso que eles queriam para o Brasil. É que o Brasil era muito grande e não deu tempo. Mas eles queriam fazer isso. É só ver o que andam falando aí a dona Gleisi Hoffmann, a dona Benedita da Silva lá, que disse que tem que ir para a rua, pegar arma e fazer não sei o quê. Dona Gleisi Hoffmann que faz não sei o quê. Essa gente que apoia o Maduro, que eles querem para o Brasil é isso. É que nós não tenhamos sabonete, papel higiênico, não tenhamos, né? Não existam supermercados, eles sejam donos do país. A Venezuela, mais cedo ou mais tarde, vai ser outra vez devolvida ao seu povo. Anotem o que eu estou dizendo. O Leonardo Fischer, que é de Cruz Alta, nosso telespectador, diz o seguinte: no governo de Michel Temer, nem as tatuagens são de verdade. A tatuagem do Depu, disse ele, é de rena, diz tatuador ao estado de São Paulo. Ah, Leonardo, é uma chinelagem mesmo. Tem toda a razão. Quem é o deputado? Passou 2 dias fazendo, mas estava meio feia mesmo. Eu vou te dizer quem é o deputado. Tu sabe quem é? É aquele que tem o cabelo mal pintado e que quando votou, na bandeira. Tem uma cor de cabelo horrível. A tinta dele não é de primeira. Não tem bom gosto. E nas redes sociais ele disse que era de um estúdio de tatuagem lá de Brasília. O tatuador ficou irritadíssimo. Já foi para as redes sociais desmentir, disse que não fez. Foi R$1.200. Ainda que pagou em 4 vezes no cartão. Chinelo. Não, nada contra. Como é que votam num troço desse? Não sei, amigo. Não sei. Porque tem gente que vota nesses caras. Mas tanto troço que é votado aí, que a gente acha que vai fazer alguma coisa, não faz nada. É tudo troço mesmo. Tá, mas a gente já sabe que é troço. Como é que se vota num troço? Mas não sabe que é troço, eles enganam a população. Não, mas tem certas pessoas que não tem engano. Não, aí se reeleger é outra coisa, né? Tem gente aqui do sul. Olha aqui, ó. Manuel Azevedo, boa noite. A respeito da violência, vejo uma corrida perigosa à compra de armas por parte do cidadão de bem. Eu acho que nós falamos isso aqui, o Gustavo tem falado com muita frequência isso. Com porte ou sem, pois o lema é: da cadeia nós sairemos, do cemitério ninguém sai.
Então, está se abrindo um precedente perigoso nessa lacuna que o Estado e a segurança pública deixam. E o triste é que o judiciário tem a caneta tão pesada para punir o chefe de família que tem uma arma, sabia? Eu vou dizer uma coisa para você, você roubar alguém, roubar um celular, hoje dá menos encrenca de que você se pega com uma arma dentro do carro. Olha aqui, ó, Otacílio Alves. Boa noite, bancada linda. Começando pela beleza da Jéssica, sem falar também da Cris, linda com sua voz encantadora. Negociar com o traficante, diz o Maicon Riso. Esqueceram de dar para esse senhor o remédio de distinguir fantasia de realidade? A única negociação que tem que acontecer com o traficante é se ele quer morrer de pé ou de joelho. Negociar demonstra fraqueza. Ninguém respeita pessoas fracas. Nunca ouviu a frase? Os Estados Unidos não negociam com terroristas, senhor Chicão. Só que nos Estados Unidos tem políticos, tem secretário de segurança. Nós temos mandrake aqui. Essa é a resposta, doutor. Tu não sabe o que tu está falando? Tu não sabe o que está dizendo para mim, que eu conheço tudo isso. Eu já estudei terrorismo, já estudei narcotráfico, foi uma das teses minhas na faculdade, isso nos anos 80, quando o grande patrão do narcotráfico era da Bolívia e não da Colômbia. Então como é que tu me diz isso? Que isso? Vou te dar um selfie. Boa noite, bancada. Sobre a ideia do Chicão em negociar com os cartéis para garantir a segurança dos cidadãos, não deixa de ser uma ideia. Porque quanto a falar na nossa cidadania, está entregue a quem hoje? A esses políticos ladrões que não garantem saúde, segurança, educação, que um golpe de um político só supera toda a movimentação de um cartel hoje no Brasil. Abraços, André Antoniazzi de Esteio. Boa noite. Gostaria de saber a opinião do Chicão sobre os relógios suíços da marca Alpina KM? Não conheço. Não conhece? Famosos nos anos 40. Bah, mas que foi longe, anos 40, obrigado. Eu não era nasci nos anos 60. Mas é por isso que tem muita coisa que tu não conhece, né? Nasceu nos tu anos 60. Só conhece as coisas a partir dos anos 60. 60? Não, o Zé Bonitinho, ele disse que... Mas eu gosto, porque eu sou mais nova que ele. Das mulheres. Eu gosto que ele nasça onde ele quiser. Ele baixa. Deixa Como é o nome da marca do relógio? Eu nunca ouvi falar nessa marca aí. Relógio suíço? Relógio suíço. Alpine que eu conheço. O Vitorino já disse que conhece. Pois é, o Chicão disse que não sabe. O Alpine que eu conheço é o chocolate. É bom. Eu tenho uma boa notícia, que a Bolsa sobe pelo terceiro dia e ganha 4,8% no mês, maior alta desde janeiro deste ano. É uma boa notícia. O Ibovespa está com 65.920,36 pontos. O dólar baixou 3,118 na venda. Fechou em queda de 0,52. O menor valor desde 16 de maio, que foi 3,096. A desvalorização do dólar, esse mês, que terminou ontem, né? 5,87 no mês. Então, está reagindo, as coisas estão reagindo. Mas também está reagindo porque ninguém tem dinheiro para comprar absolutamente nada. Porque assim, Mani, existe a inflação de aquecimento da economia e existe a inflação de inércia. Nós estamos vivendo na inércia. A gente não tem inflação porque ninguém tem dinheiro para comprar nada. Hoje o Estado deu 650 prata para as matrículas. O que é 650 prata, gente? Para aí, e outra coisa... Foi ontem, hoje é 450. Ontem, 450. Ontem foi, segunda-feira, 450. Pois é. E aí tu me diz, e como é que fica? E o supermercado, e a comida, e a escola, e o condomínio, e o IPTU, o IPVA, IPCC, esses montes de I que eles mesmos desperdiciam da gente. O município vai entrar nessa também, hein? O município vai parcelar esse mês. Segundo semestre vai ser um filme de terror. Já vou avisando. O prefeito já avisou e já pediu, inclusive, para oficializar. Não, e acabar com os benefícios. Vai ser um filme de terror, não tem dinheiro. Para oficializar, amiguinho. Não tem dinheiro. Aí o sindicato, você entra na justiça não, tem que pagar. A justiça vai pagar. Mas e o dinheiro, onde é que está? É fácil, o juiz lá tem que pagar. O comentário da Tânia Gonçalves. Show, Chicão.
Como tu aguenta o Vitorino? O cara não deixa ninguém falar, critica, debocha dos comentários dos colegas, se acha o dono da verdade, só ele sabe, só ele tem razão, insuportável. Lê os comentários que falam sobre ele também. O povo acha do Vitorino. E de mim é fashion, bonito e atraente. Eu não vou falar nada para essa senhora, porque eu acho que ela foi grosseira e mal educada. Não, fala para ele. E uma pessoa grosseira e mal educada não merece resposta. Eu também acho que eu devo falar para a senhora isso aí. Sim, não, é o que eu estou dizendo. Eu também vou responder a ela, porque eu acho que ela foi responde. Eu faço que nem eu, não respondo. E as pessoas estão dizendo que não acreditam na Mega Sena. Acham que a Mega Sena é falcatrua. Que é mandrake. Eu às vezes acho também. Faz horas que isso está fedendo, né, Carlinhos? Mas há anos, né? Há anos que faz horas que isso está fedendo. Sim. Não, há anos. E todo mundo vai lá e aposta. Eles continuam enchendo o bolso de... E vão votar nos mesmos políticos na próxima eleição. Não se preocupe falar com esses caras. Há anos atrás, aquele rolo com os anões do orçamento, lembra? Lembro. Que o cara comprava bilhete premiado e tal. Todo mundo sabe que você tem gato morto nessa história. Anos atrás é pleonasmo, né? Que é isso? Show Vitorino de uma deselegância. O sói. Depois tu diz que a telespectador é grosseiro. Tu diz umas coisas assim, umas barbaridades. Ela te disse o seguinte, que Deixa que eu outra coisa. Deixa que eu O senhor vai repetir o que o senhor disse? Presta atenção, deixa que eu digo pra ele. Xinga. Por que tu faz assim? Por que ele não faz assim, menino? Ele falou de um pleonasmo aí meio... Esse menino, por que você faz assim, esse menino? Pleonasmo. Mas as pessoas dizem que tu é assim, grosseiro, não sei o quê. Pra quê? Apenas que ele é mal amado, né? Também. Eu acho que ele nem... Também. Eu acho que ele nem é amado, não é mal. Coitadinho. Mas isso é uma definição, meu amorzinho, mas não faz mais. Essa camisa é tão bonita que dá vontade até de pedir desculpa. A mãe não gosta que tu faça assim. Eu recomendo para você não fazer isso. Quando você está em casa, eu digo, meu filho, não faz assim, meu filho. Se comporta, criança. Presta atenção. Eu já me pedi que preste atenção. Eu recomendo. Como disse o André Damasceno, que disse que foi fazer um show no interior e o rapaz... Ele estava testando o microfone. Adoro André Damasceno. O rapaz entrou na corrida e disse: Cheryl Show. Mas eu estou testando. Cheryl Show. Moço, seja educado. Eu estou testando. Eu não estou falando com você, estou falando com esses idiotas que estão limpando errado. Encheram o chão. O teu chão é para encerar o chão. Aliás, como engordou o André Damasceno, hein? Como tá gordinho. Não fica sacaneando o Andrezinho. Mas ele me sacaneia toda hora. Fala, querido. O telespectador disse o seguinte: o Vitorino botou uma foto da década de 80 no Facebook, enquanto eu coloco pelado no meu ensaio dos anos 2017. Isso é assumir o seu look. Tu já compartilhou essas fotos aí, pelo amor de Deus? Posso dizer uma coisa? Tu te importa muito com o Vitorino. Eu acho que eles se amam um pouco com isso. Tem uma foto de 2005, uma foto de 2005, era a foto de 2005, um ano antes de eu voltar para Porto Alegre, e eu estava recebendo a visita de duas primas minhas e pessoas que eu quero bem, eu não quero trazer a público aqui. Não interessa. Mas era uma foto homenagem a uma delas que está... E qual é o erro? Morava onde? E qual é o erro disso aí? Barra da Tijuca. E qual é o erro? Não, é que eu tô de sunga na foto. Não, tá de sunga. Qual é o problema que tem? Tá tudo bem. Tem gente que... eu não boto foto de biquíni no Facebook. Qual é o problema que tem? Você não vai à praia? Né? Foto de sunga. Se for promotora e juíza, não pode. É que tem fotos e fotos, né? Não dá pra pegar algumas partes, assim, explícitas, né? Mas dá pra postar. Eu vou pra praia de tip-top de pezinho. Tip-top de pezinho. Eu vou de burca. E as partes pudendas aparecem então tudo. Eu não tenho partes pudendas. Ninguém tem partes pudendas. Uma sunga educada. Ai, que sunga educada. Uma sunga mal educada. É aquela que atrás tem um fiozinho, aquela que o Chicão usa. Não. Cordãozinho cheiroso. O Chicão atacando. O Chicão usava cordãozinho cheiroso de crochê. Não, Isso, o Chicão usava cordãozinho cheiroso de crochê. Aquele verde
verde marca-texto, sabe como é que é? Ele tem um daquele. Verde marca-texto, é de gente cafona que trabalha. Ele é o Gabeira. Para com essa gente cafona que trabalha. O Chicão é o Gabeira de Bombay. Olha aqui, ó, tem um monte de gente, tem muitos telespectadores queridos nos assistindo. A Isilda de Ávila, a Karen Teixeira, a Yolanda Jekyll, a Cirlei Camerini, que diz que a Jéssica é muito linda. Obrigada. A Isaura Pereira, lá de ela e o marido, Nelson e a Isaura de Camacuã, estão nos assistindo. A Cláudia Maria Gomes Moraes, que ela é de Pelotas. Aqui, o Pedro Décio tinha pedido para a gente falar da Jane Monroe, a gente já falou. Mandar um abraço para o seu Edgar Feijó, aqui eu encontrei, infelizmente, no enterro. Quero mandar aqui meu abraço ao Jefferson, ao Jefinho também, que perdeu seu pai no sábado. Minhas homenagens, estive lá no enterro abraçando ele e reencontrei o seu Edgar Feijó, nos altos dos seus quase 90 anos, me deu um abraço carinhoso, um amigo de infância, amigo do meu pai. Um abraço, Edgar, sempre vou encontrar você. Noemi Félix, eu quero mandar a Noemi e o seu Henrique de Sapiranga. um shake para Amanda Mangia, que é uma das loiras mais bonitas de Porto Alegre, minha amiga. O Mário, pai da Cristine, que fez aniversário no domingo, e ela pediu, por favor, mandem um abraço pro Mário, meu pai, enfim. Os nossos telespectadores, sempre que nos encontram e também através das redes sociais, nos dizem: a gente aprende muito com vocês, a gente gosta muito, né, que vocês falam sobre tudo, etc, né? E aí, a nossa telespectadora aprendeu a fazer jabá. Olha só. Oi, pessoal, boa noite. Eu adoro comer jabá. Jabá com girimu, é uma delícia. Eu gostaria de saber qual dos apresentadores tem pets em casa. Faço petiscos naturais e funcionais para cães e gatos que podem ser compartilhados com os tutores. Legal, né? E gostaria de enviar algumas amostras. Tem biscoitos, muffins, salgadinhos e até docinhos. Todos sem conservantes, corantes, lactose ou açúcar. Se os pets aprovarem e os seus humanos que quiserem provar também, um comentáriozinho de vocês no programa sobre os petiscos me ajudaria muito. Olha, feito comentário. Eu tenho um gato. Eu quero salgadinho. Eu tenho um gato, pode mandar. Pode mandar, meu gato Cid vai amar. Abraços a todos, aguardo vocês. Obrigada, Cristina Cão Amor Petiscos Artesanais. Ela tem Facebook. Cão Amor Petiscos. Manda os salgadinhos pro cão que eu tenho lá em casa. Eu não Você é o cachorrão. como em casa, eu não acho fashion como é que é em casa. Bom, nada Não, mas é só pra pet. Já viu o James Bond como é em casa? James Bond com cachorro em casa? É pra animar. Ele é o James Bond, Não né? tem Você botar um look nele de alto a baixo, que é o James Bond. É a incorporação do James Bond. Ele podia levantar, né? Você tinha alguma dúvida que nós temos à mesa um James Bond? Eu tenho dúvidas. 007. James Bond 007. Mas o James Bond era autorizado a matar. Não interessa. Esse autorizado não mata ninguém. Não, nós estamos encerrando o nosso programa hoje. Eu gostaria que vocês não É o James Bond? Paulo Sérgio. O James Bond? O James Bond! Até amanhã, tchau. Logo depois. Não vai levar. Se tu fosse Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.